Sabe aquele dia que tu acorda com aquela música na cabeça que simplesmente não sai? E é uma música tão chiclete, tão chiclete. Cara, essa semana eu acordei com essa música aqui do Bruno Mars na minha cabeça. I wanna be a billionaire, so... E simplesmente ela não sai da minha cabeça, ela impregnou. E aí eu comecei a pensar, cara, por que essa música estourou, né? Tipo assim, o que é o real dessa música? O que fez ela ficar tão famosa, enfim, tudo mais. Claro, né? A música é a melodia, além da melodia ficar na cabeça, né? Eu acho que a letra dela é o que traz muito sentido pra música. E daí eu comecei a pensar, cara, o Bruno Mars, ou outro carinha que eu não sei quem é, mas escreveu a música, né, com ele, que é o compositor, a letra só fala, eu quero ser um bilionário. E aí, todas as vezes que eu fecho meus olhos, eu me imagino brilhando e tudo mais. A música fala sobre isso, sobre esse desejo de se tornar um bilionário. E aí eu comecei a pensar, mano, a gente vive atrás do dinheiro, tipo, o tempo todo. E tudo bem, não é um problema tu almejar, tu ter dinheiro, quer sustentar tua família, sei lá, enfim, né? Mas como a gente vive dinheiro. Cara, isso é muito louco. Isso, na minha cabeça, é muito louco. Porque eu já me peguei muitas vezes, tipo assim, vou produzir alguma coisa, vou trabalhar, vou fazer, ótimo. Automaticamente, eu estou pensando no dinheiro. Porque eu preciso disso. E daí, eu comecei a refletir, né? Cara, por que a gente vive tão atrás desse lugar? Atrás desse lugar de, assim, a gente precisa de dinheiro. Senão, ninguém vive. E aí, não vamos ser hipócritas, né? É óbvio, isso realmente é verdade. Porque a gente vive numa sociedade onde nada de graça. Nada de graça. E a gente precisa disso. Se a gente não trabalha, alguém tem que manter a gente, né? Então, se você aí mora com seus pais, enfim, você não trabalha ainda, os seus pais mantêm você. Enfim. E aí a gente precisa disso. Daí eu falei, cara, eu vou perguntar pro ChatGPT. Eu nem uso o ChatGPT, mas eu falei, eu vou perguntar pro ChatGPT porque eu acho que ele é confiável. E daí, assim, eu vou perguntar pro ChatGPT por que a gente vive atrás do dinheiro o tempo todo. E o ChatGPT, ele me deu alguns pontos que fez eu ficar refletindo muito mais. O primeiro ponto, claro, ele falou, né, de sobrevivência. A gente precisa de sobrevivência, né? Então a gente precisa sobreviver, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa trabalhar pra gente poder se sustentar e tudo mais. Mas os outros pontos foram o que mais me deixaram tipo, cara, isso aqui é muito louco. Os outros pontos que ele me deu foram medo de escassez, foram até um substituto emocional, teu dinheiro como um substituto emocional, um sentimento de pertencimento. Então, por exemplo, quando você é rico, por exemplo, quando você consegue dinheiro, você vai conseguir sentir como se você fizesse parte de pessoas que também têm mais dinheiro. É como se você pertencesse àquilo. Se você não tem o dinheiro, você não pertence àquele lugar. Um substituto emocional, você já pensou um pedaço de papel, hoje digital, né, ser um substituto emocional pra você? E isso é muito frequente. Muito frequente. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, onde que a gente tá? Cara, olha só que loucura. E o medo de escassez, a gente vive o tempo todo nesse lugar de vai faltar. Eu lembro da pandemia, né? A pandemia foi muito louco, né? Pra todo mundo aí. Cara, foi muito difícil, acredito, pra todo mundo, tanto pra quem perdeu pessoas próximas, ou enfim, só de estar dentro de casa, trouxe muito distúrbios emocionais, né? Pra todo mundo, toda a sociedade, sei lá, mundial, assim. E na pandemia eu lembro que todo mundo parou de trabalhar, praticamente, né? Eu trabalhava de casa. E quem era autônomo, muitas vezes, cara, já era, né? E eu lembro que em casa, um dos resquícios que eu fiquei da pandemia vai faltar. Tipo assim, não vai dar. Porque na pandemia eu lembro que todo mundo ia pros mercados, vamos comprar papel higiênico, vamos tocar papel higiênico, vamos comprar comida e não sei o quê. E daí eu lembro que o primeiro pensamento que eu tinha, logo após pandemia, quando eu trabalhava, era sempre, preciso guardar, vai faltar. Em algum momento, isso aqui não vai mais ser suficiente e eu preciso me preparar pra isso. Isso é um medo de escassez enorme. E daí, sim, gente, tudo isso através de uma reflexão de uma música. E daí eu comecei a pensar e eu pensei, cara, eu já li isso em outros lugares. Tipo, isso é algo muito comum no mundo. E isso não é de agora, isso é antigo. E daí eu falei, cara, eu já li isso. Eu li isso na Bíblia. E aí, eu fui pra Bíblia. E aí, lá em Lucas, basicamente trazendo o contexto, diz assim, o Evangelho de Lucas, né? Enfim, se você é católico, se você é cristão, se você não é, eu vou deixar aqui na tela pra você acompanhar comigo. Mas diz assim, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele tava caminhando com os discípulos e ele parou em cima do monte e ele começou a pregar, ele começou a falar várias coisas pros discípulos e pra quem estava ali, a multidão que estava ali, né? E a gente chama isso de Sermão do Monte. E aí lá em Lucas 6, a partir do versículo 20, diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E ele continua dizendo: bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram porque haverão de rir. Enfim, e daí ele continua no 21
23 dizendo assim: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. E aí no 24, ele continua dizendo algo que eu acho que pra mim é o que mais pega, assim, que ele fala: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. E daí eu pensei, cara, o que ele tá falando? Obviamente, Jesus não tá falando aqui que é pecado ter dinheiro, tipo, ou tu ser rico, né? Tipo assim, isso não existe. Tipo, não é pecado ser rico. Mas o que ele tá falando aqui vai muito além de dinheiro. É sobre onde a gente coloca o dinheiro dentro do nosso coração. E daí eu comecei a pensar, quando ele fala que bem-aventurado vocês, os pobres, é porque quando a gente é pobre, a gente não tem nada. E a gente aceitou que a gente não tem nada. A gente aceitou que a gente é humilde, que a gente não tem meio que nada pra entregar. Então a gente se torna dependente de Cristo. Então quando a gente é pobre, a gente não encontra suficiência em nós mesmos, a gente entende que a nossa suficiência vem de Jesus. E é isso que ele tá dizendo: bem-aventurados os pobres, que a vocês pertence o reino de Deus, porque vocês entenderam que a satisfação não está nas coisas daqui, mas está em Jesus. E aí por isso que quando vai no versículo 24, ele diz assim: mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. E é quando ele tá dizendo que aqui, vocês ricos, vocês já receberam sua consolação, vocês entendem que aqui na terra já é a sua recompensa. Então ai de vocês, porque vocês não entenderam que na verdade o que satisfaz a humanidade, o que pode nos satisfazer é somente Jesus. Cara, isso aqui pra mim é muito louco, porque a gente vive o tempo todo e, tipo assim, não tem como alguém dizer assim: eu não me preocupo com isso. Tudo bem, você pode não se preocupar por um determinado momento da sua vida, mas eu acredito que quando a gente se encontra no lugar de, nossa, gente, eu preciso pagar minhas contas, alguma coisa, a gente sempre vai se encontrar nesse lugar de eu preciso buscar intensamente o dinheiro, e isso muitas vezes pode tomar um lugar no nosso coração, onde vai se tornar o centro de tudo. E de novo, repetindo, o problema não é alguém aqui ter dinheiro, alguém ser rico, enfim, ou você almejares. O problema é isso ser o centro da sua vida. Tipo, você vive pra isso. Isso é algo muito comum mesmo. E aí eu tava, tipo assim, lendo aqui no ChatGPT mesmo. Ele falou que as pessoas muitas vezes usam isso como substituto emocional, reconhecimento, status, medo da escassez. Olha só o perigo disso. A gente tá baseando a nossa vida num pedaço de papel. Ou melhor, agora digital, né? Mas a gente tá baseando a nossa vida nisso. Então, se você entende que você está baseando a sua vida nisso, por favor, comece a refletir mais sobre a sua vida, sobre a sua jornada, o que você pode fazer, ao invés de pensar somente no dinheiro, mas pensar o que você tem na mão, que você pode fazer por amor, de verdade, e não só pelo dinheiro, tá? Então, é isso. Agora você vai ter uma nova forma de ouvir a música do Bruno Mars, de formas diferentes e refletindo sobre a vida. Mas se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pra aquele amigo seu e não esquece de se inscrever aqui no canal. Talvez eu traga mais reflexões sobre músicas assim. Tchau!